Olá, Dida, boa noite. É um prazer falar com você. Falamos aqui para o pessoal do site MMA Debate de Belo Horizonte. Gostaria que você falasse um pouco do seu início no mundo da luta, se você já entrou direto para chutebox, se foi o seu irmão que te levou para a academia, né, se você começou a praticar o Muay Thai direto ou na chutebox. Conte um pouquinho desse seu início no mundo da luta, em que ano que foi, quem foram os seus primeiros mestres no Muay Thai. O meu primeiro, na verdade, quem primeiro que me colocou no mundo da luta foi meu irmão. Ele já me ensinava em casa. Ele via os filmes do Bruce Lee lá, ele chegava pra cima de mim, bem louco, ensinando todos os golpes, fazendo os golpes. Meu irmão, ele já praticava ali, se não me engano, desde os 12, 13, 14 anos, ele já tava na academia de boxe na época. E quando ele tava com 21 anos, eu entrei, né, que eu sou o irmão mais novo. Aí quando eu tinha 13 anos ele me levou pra academia. Mas ele já me passava umas bases, a gente treinava no quarto, a gente tinha um quarto bem pequeno, e a gente botava luva, a gente fazia boxe no quarto, assim, né? Nada forte, mas era bastante sequência, bastante volume, assim, né? E ele foi o primeiro a entrar na minha mente. Daí eu lembro que a gente, no meu bairro, a gente tinha um tapete bem grande, assim, que a gente botava na grama e ficava brincando de lutinha. E ele sempre ficava me ensinando, pegava meus amigos do bairro e ele ensinava pra galera, assim, que meu irmão era o campeão, era o lutador do bairro na época, né? E quando eu comecei a criar um corpo, com uns 13 anos, ele pegou e me levou na academia e eu conheci daí o mestre Rafael Cordeiro e a partir dali, essa foi essa parceria, essa foi minha introdução na luta, né? Dida, quando você começou a treinar na chutebox, quem que eram os seus grandes ídolos na academia? Naquela época treinavam Nilson, Pelé, Vanderlei. Enfim, quem eram as pessoas que você olhava e tinha aquela admiração? Já tinha o mestre Rafael Cordeiro também há muito tempo, mas se bobear ele já era é, somente professor nessa época, né? Porque ele ficou um tempo como atleta, depois ele se dedicou somente a professor. Então, quais que foram as suas inspirações dentro da academia? Então, quando eu entrei na academia, o Vanderlei Silva já era o cara, né? O Vanderlei Silva ele já era o grande lutador de Curitiba, representando Curitiba pro Brasil, né? Ele lutava no Brasil só. E eu já tinha ele como herói, eu já queria ser como ele, né? Então eu fazia de tudo para copiar o estilo dele, como ele lutava, como ele se apresentava, aquela parada de nocautear a todo momento, e eu só queria ser igual ele, né? Então eu sempre pedi para ser como. Eu já tinha uma meta, falei, eu quero ser como esse cara, quero ser campeão como ele, quero ser agressivo como ele, e eu sempre só nele, só me foquei no Vanderlei, sempre me foquei nele, ele sempre foi uma fonte de inspiração para mim. Dida, todo mundo sempre comenta dos treinos da chutebox, né? O tanto que ele sempre foi um treinamento muito duro, muito intenso. Conte um pouco como era essa filosofia na academia chutebox e como é que era mesmo esse treinamento. Era um treinamento somente para casca grossa mesmo, o negócio o bicho pegava, né? Realmente, os tênis na Box naquela época eram uns tênis muito agressivos. E quem sobreviveu a essa safra, né? Essa safra de lutadores, virou grandes nomes, né? E realmente o treino era muito forte, né? Lá não tinha essa do cara ser pequeno, maior. O pau comia para todo mundo, né? Então o treino era muito próximo à realidade mesmo. Toda hora tinha o nariz quebrado, né? Um supercílio cortado. E era o legal de ver é que o espírito era muito forte na época, né? As pessoas, a gente dava o máximo ali que a gente na época nem tinha grandes eventos pra gente se inspirar, né? Mas era mais a parada do momento ali, né? A galera brigava por um estilo, né? Então a gente tinha aquele estilo agressivo porque aquilo lá era introduzido todo dia, né? E realmente quem passou por aquilo virou grande lutador, né? E eu me sinto honrado de ter feito parte dessa história, ah, e ter vivenciado muitas coisas positivas dentro da equipe. Depois a maioria de vocês, né, partiram, vamos colocar assim, em carreira solo, né, abriram suas academias, você abriu Evolução Thai, o Vanderlei, a Avante Fight Team, o Shogun e o Ninja abriram a Universidade da Luta, o mestre Rafael Cordeiro abriu a Kings MMA, que é hoje talvez a maior academia de MMA do mundo, né? Tem dois campeões do UFC. Enfim, mas todos vocês foram oriundos da chutebox. O que é que vocês levam ou vão levar para o resto da sua vida dos ensinamentos
que vocês tiveram na Academia Shootbox, em termos de metodologia de trabalho, de filosofia, né? O que vocês levam e o que a Academia Shootbox representou para você, Dida? Então, para mim a Academia Shootbox, para mim ela representou muita coisa, né? Onde eu baseio quase 100% do meu trabalho. Ela, na verdade, todo o comando todo o ensinamento que teve foi dado pelo mestre Rafael Cordeiro na época. E nós, como atleta, na época, a gente tinha um treinamento muito duro. Então, cada um dentro da sua técnica puxava uma habilidade, puxava um estilo de luta. Então, cada um criou sua personalidade, né, dentro da dificuldade do treinamento, né? E graças a Deus hoje eu tenho minha equipe Evolução Thai. E é aquela coisa, né? A gente, como era uma equipe muito grande, e, e eu com certeza eu enxerguei muita coisa positiva e eu trago isso para minha equipe hoje. Eu vejo coisas que funcionam, coisas que eram positivas e coisas que às vezes não faziam, que hoje eu faço na minha equipe, ou que coisas boas e coisas ruins, né? Então acho que em todo lugar tem coisas boas e coisas ruins. E eu, graças a Deus, eu passei por uma fase muito boa lá dentro. E com todo aquele trabalho, com todo aquele ensinamento, imagine desde os 13 anos treinando, e sempre porrada e pra frente, e não pode desistir, aquela mentalidade de agressividade, um estilo de luta diferente, e um Muay Thai nosso totalmente voltado pro MMA, então, e todo mundo contra, né, a galera era vista como marginal naquela época, a galera que praticava artes marciais, mas isso tudo hoje para minha equipe, para o meu trabalho, foi muito importante passar por aquilo que foi onde eu visualizei como se deve coordenar uma equipe, como se deve ser um líder, né? E eu tenho certeza que eu estou aplicando isso na minha equipe hoje. Que tudo isso que eu passei pela Shootbox, né, por todo esse treinamento e tal, foi um grande laboratório, foi tudo isso, me deu a visão, né, eu falei, caramba, como que faz, né, que ali eu vi o Vanderlei, Anderson Silva, vi todos os campeões saindo de uma base de treinamento, eu falei, cara, que irado, né, cara, os caras fazem todo esse treinamento, e hoje eu estou conseguindo aplicar essa metodologia, essa visão também junto na minha equipe, sabe, então tá muito bacana. Foi uma época valiosa. Acho que quem passou por aquilo tem que se orgulhar, porque foi uma época fantástica. E eu também naquela época eu treinava muito, então era muito produtiva. Graças a Deus eu passei por isso e hoje está refletindo no meu trabalho. Você que foi aluno, né, e continua sendo sempre aluno dele, tem todo respeito por ele. O que você tem a dizer sobre o mestre Rafael Cordeiro? O que ele tem de diferente que torna ele tão especial? Todo mundo que treina com ele fala que ele realmente tem um dom. Como é que você vê, como é que você define o mestre Rafael Cordeiro? Então, na verdade o mestre ele foi um grande atleta, né? Se ele tivesse lutando hoje, ele tivesse seguido a carreira de lutador, ele poderia estar muito bem, sendo ranqueado como um Anderson Silva, como os demais atletas do top na categoria. Ele lutava muito bem, tinha grandes lutas e tinha uma técnica assim que era na frente de todos os caras da sua época. E essa visão dele de atleta para professor foi uma combinação muito boa, que é o que ele faz, como ele entende de luta, ele tem totalmente 100% de entendimento de luta, e com o trabalho que ele está fazendo hoje, com certeza ele consegue tirar todas as tuas dúvidas, ele tem entendimento de todas as áreas do Muay Thai, Wrestling, Jiu-Jitsu, e ele tira todas as tuas dúvidas e ele te bota essa confiança, ele coloca a mão em você e em 2, 3 meses você já está adquirindo ali uma agressividade, uma técnica, realmente ele muda. E é o dom dele, e ele foi feito para isso, tenho certeza que a gente fala, né, Deus usa as pessoas como instrumento, e ele pode ter certeza que ele foi, porque dele saiu muitas pessoas como eu, e eu sou muito grato a ele, poxa, e de ter aprendido com o melhor, né, com certeza, eu aprendi com o melhor, e isso está refletindo em todo o meu trabalho também. Dida, você é muito novo, né? E hoje em dia, quem não te conhece, quem não lembra de você há mais tempo, enxerga você somente como mestre, como professor, como treinador na Evolução Thai.
e nem todos sabem que você já lutou MMA, também K1. Enfim, por que você decidiu ser mais técnico do que do lutador? Né? E nesse ponto até você se parece um pouco com a trajetória do mestre Rafael Cordeiro, que em determinado momento, bem jovem ainda, ele abriu mão com 26 anos, ele abriu mão de lutar para se dedicar somente à parte de professor dentro da academia shootbox. E você, apesar de ter feito uma luta de K1 no ano passado, você também há muito tempo vem se dedicando somente à parte de professor. Em que ponto na sua carreira você decidiu, né, que você decidiu por isso? Falar assim, não, agora, a partir de agora eu prefiro ser mais treinador do que lutador. Então, na verdade, eu sempre dei aula, né? Eu sempre dei aula de Muay Thai. Desde os 16 anos de idade eu já trabalhava, ajudava alguns horários, assim. Mas quando comecei a dar aula mesmo foi quando, se não me engano, acho que tinha 18, 17 anos, quando já tinha um horário meu, assim, nas academias. Mas eu sempre dei aula, sempre ajudei meus amigos que iam lutar. Que eu tô muito tempo já na estrada, né? Eu, que nem eu falo, eu sou novo de idade, mas de experiência, assim, já tô um longo tempo já na estrada da arte marcial. Mas, que nem eu falo assim, né? Poxa, eu tive um grande exemplo, que era um mestre, né, ali no lado, né? Ele, como ele foi um grande lutador, ele também estava sendo um grande professor. E eu que sempre falei, eu sabia que esses dois andam muito junto, né? Eu sempre queria ser um atleta como o Vanderlei Silva e sempre quis ser um professor como o Rafael Cordeiro. Então eu tinha essas duas pessoas, duas metas. Eu me inspirava muito neles dois, né? Então eu falava, cara, ser professor é legal também. Poxa, é bacana formar gente, formar uma família, ter pessoas que vão te seguir pro resto da vida. E eu achava bacana aquilo, sabe? Então é complicado, porque eu sou novo, dá vontade, eu vejo as lutas, eu vejo que dá vontade de lutar, mas hoje eu abracei uma missão que muitas pessoas dependem de mim. E eu me conheço, então eu quando eu sou atleta faço 100% só treino, né? Então antes eu treinava dava as aulas para me manter nos treinos, né? Hoje mudou, né? Hoje o meu plano A é só dar aula. Antigamente meu plano A era luta, então eu fazia de tudo só para lutar, né? Hoje não, hoje meu foco maior é dar aula mesmo. Realmente me ocupa muito tempo. Que nem lutar o K1 para mim não é uma honra, né? É, praticamente meio que não me aposentei, mas eu só quero participar de coisas grandes, né? Então acho que para valer a pena tirar a mochila, a luva do armário, para fazer todo o treinamento e botar todo o nome, um trabalho em risco, tem que valer muito a pena. É que nem eu falo, o K1 hoje não é financeiramente, mas é uma coisa assim que eu penso que é para minha equipe, sabe? Que vai refletir na minha equipe. O meu nome está vinculado com o maior evento, que eu sou o único brasileiro que tem um contrato com o K1 agora, na atualidade. E acho que por muito tempo eu fui o único brasileiro que estava lutando no K1, né? Então, para mim é muito legal estar envolvido com esse nome e isso reflete diretamente na minha equipe e pro meu trabalho, né? Então, e eu sempre dei aula, sempre lutei e hoje o meu foco é mais dar aula. E para mim hoje se não lutar não tem problema, que hoje eu visualizo que deu tudo que eu fiz na minha vida eu conquistei, sabe? Eu queria lutar no K1, eu lutei. Eu queria lutar com grandes nomes, eu lutei, grandes eventos, eu queria ser um professor, eu tô sendo, então tudo que eu idealizei na minha cabeça eu tô concretizando. Quando você virou o head coach do Shogun, muita gente na época criticou você, enfim, talvez assim pelo fato de você ser muito novo, muitas pessoas não acreditaram. Você realmente sofreu uma chuva de críticas na ocasião. E as duas, se a gente for pensar que as duas últimas grandes atuações que o Shogun teve, que realmente o Shogun foi aquele Shogun do Pride, por exemplo, foram as duas lutas dele contra o Lyoto. Já faz bastante tempo, mas aquelas duas lutas o Shogun foi o Shogun. Né, a primeira, uma luta que foi bem pau a pau, muita gente até hoje acha que o Shogun venceu, e a segunda, ele partiu para cima e ganhou do Lyoto. E naquelas duas lutas você foi o head coach do Shogun, você que ajudou a traçar o planejamento para aquela luta, a tática, então você foi um dos grandes responsáveis. Então, como que na época você
você lidava com essa situação das críticas, as pessoas te criticando, achando que você, na ocasião, não teria capacidade de ser o head coach do Shogun. E você acabou mostrando o contrário, já que o Shogun foi campeão naquele momento. E depois, com a sua saída da equipe, nos treinamentos Shogun, ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Agora, quando ele voltou na última luta com o Messi e Rafael, ele já voltou a apresentar melhoras na parte técnica, enfim. O que é que você tem a dizer sobre isso? Você acha que você foi muito injustiçado por você ser muito novo naquela ocasião? Então, realmente essa história do Shogun é muito engraçada, porque eu lembro que quando eu estava morando fora na época, e eu estava conversando com o Shogun pelo telefone, né, tal, não sei o que, vamos fechar a parceria, que eu estava morando fora, eu estava morando, se não me engano, na Califórnia. Aí eu peguei e eu fui lutar no Dreams, e na época que eu fui lutar no Dreams, foi o Joinha foi junto, o André Galvão era atleta dele, né, ele estava de empresário, e ele foi junto. Aí acabou a luta, tal, eu lutei lá também, acabou a luta, tal, daí a gente tomando uma cerveja ali depois do evento, conversando, tal. Aí tava eu, o Joinha, o meu irmão e o Saulo Ribeiro. Aí a gente conversando, tal, daqui a pouco eu já tinha falado, pô, Joinha, eu vou voltar pro Brasil, tô fechando parceria com o Shogun, vou treinar ele pro Lyoto, tal, e fui conversando com ele, fui falando. Daí o Joinha falando, meu irmão, ninguém consegue quebrar o jogo do Lyoto. Que o Lyoto tinha bem na época do auge do Lyoto, ele tava entrando na era Machida, lembra? Aí eu peguei e falei, cara, eu sei de uma parada que eu quebro o jogo do Lyoto. É impossível, ninguém descobriu, nem Greg Jackson, ninguém. Falei, cara, mas eu sei uma parada que quebra o jogo do Lyoto, cara. Eu sei, cara, porque eu faço essa técnica, tá ligado? Meu jogo é de mão, então eu sei muito bem o que os caras têm que fazer pra quebrar meu jogo. Aí ele pegou e falou assim, o que tem que fazer? Daí eu todo inocente, não, tem que fazer isso. Aí expliquei, não, quando o Shogun tem que ir pra cima dele, fechar o meio, pra quando o Shogun estimular o direto dele, pra quando o Lyoto bater o direto, o Shogun chutar. Então toda vez que o Shogun vai aproximar do Lyoto, pro Lyoto bater o DI, que é o direto, na hora que ele bater o direto, o Shogun vai chutar. Então essa é a nossa tática, minar as pernas dele, depois que minar as pernas dele, o Shogun vai pro boxe. Então a nossa tática era essa. Aí eu falei isso pra ele falou, Dida, se deu mole. Eu falei, por quê? Porque eu sou empresário do Lyoto. E o caralho, é verdade, eu tinha esquecido, sabe? Aí eu falei, caralho, você não vai contar? Ele, pô, já contei. Eu falei, filha da puta, começou a se zoar ali, mas falei, cara, pode contar, não vai adiantar nada, o Shogun vai quebrar ele. Aí passou um tempo e tal, daí o Shogun foi lá, lutou com o Lyoto, ganhou do Lyoto. Na época deram pro Lyoto a vitória, mas o Shogun pra mim ganhou a luta. Eu falei, olha aí, ó. Aí acabou a luta, o Joinha chegou assim pra mim, falou, Dida, eu falei pros caras que o Shogun ia chutar as pernas dele, e os caras falaram, os caras não acreditaram em mim, e não sei o que. Daí eu falei, caraca, ainda bem que não acreditaram em você. Aí pra segunda luta a gente montou uma segunda tática, que era o Shogun jogar os cruzados em cima do direto. Então deu muito certo também, foi lá, conectou. Mérito do Shogun por ter aplicado a tática, mas mérito daí é também meu, porque eu que montei a tática, sabe? Então isso aí ninguém pode tirar. Eu tenho essa história gravada para provar isso, sabe? Esse fato que aconteceu, né? Foi engraçado porque deu certo para nós, né? Mas eu acabei dando esse vacilo de contar pro cara, assim, esquecendo que ele era empresário do cara. Mas, com certeza, eu sempre sofri muita crítica por causa da idade, né? Mas é isso mesmo, é um mundo. O que aconteceu? Antigamente, há 5, 6 anos atrás, a galera não tava, o mercado não estava aberto para professor novo. Era só os mesmos coaches, né? Eram os mesmos coaches antes. E para você ser coach, você tem que ter cabelo branco, cabelo branco e uma barriga. E ser gordo para a galera escutar. Aí chegou eu novão ali, cheio de informação, lutando, cabeça fresca. Treinando todo dia com a galera. Minha informação tá muito fresca. Tipo, é muito difícil o cara querer vir. É aquilo que eu falo pro cara. Eu convenço meus alunos, meus atletas, na teoria e na prática. Se o cara não entende na teoria, eu boto a luva ali, mostro pra ele como é que faz na porrada ali. Fala, já viu? Na luta, como é que foi? É assim, ó. É assim, sim, assado. No boxe é assim, no Muay Thai é assim, no MMA é assim. Então eu tenho isso como experiência, eu lutei, eu luto, e eu busco atrás disso, eu treino jiu-jitsu, eu faço wrestling, eu fiquei um ano na Califórnia treinando só wrestling, poxa, eu sou faixa roxa do Serginho Moraes, eu treino direto, então eu boto todo dia meu conhecimento em prática e a teste,
para estar melhorando para o meu rendimento para a minha equipe, né? Então eu não tenho essa vaidade de não treinar com os atletas, sabe? Eu me jogo junto com eles, eu boto meu conhecimento à prova e é aí que eu conquisto eles. Porque eu treino com eles, eles veem que o que eu passo realmente é o que funciona. E por isso que a gente vai chegar lá, a gente vai se tornar a melhor equipe do mundo, é questão de tempo. E em relação a essa luta do Lyoto, foi exatamente isso que aconteceu, foi um fato bem engraçado. Dida, sua grande luta no K1, que a gente sempre vai lembrar, foi a sua luta com o grande Boacal, né, a grande lenda do Muay Thai, um atleta sensacional. Como foi encarar aquele lutador fantástico? Eu lembro muito bem que você fez ele suar no round 1, você aplicou um knockdown nele, quase ganhou a luta. Depois nos rounds seguintes, ele conseguiu dominar e vencer a luta, mas você deu um sufoco nele naquele dia. Foi de fato uma grande luta. Quais as lembranças que você tem daquele dia e como é que você define o Muay Thai do Boacal? Então, o Boacal para mim foi realmente foi onde eu investi tudo na minha carreira como atleta ali, que eu botei todo o meu conhecimento à prova. E eu estudei vários, eu tinha dois meses para se preparar, eu estudei muito a tática dele. Ele era um atleta que ele esquivava muito, né? Que o tailandês joga muito com reflexo. Aí eu falei, pô, eu vou jogar no movimento 3, eu pego ele. Tudo que eu fizer alongando, eu vou pegar. Tudo no movimento 1 eu não pego. Ou seja, se eu jogar um direto, eu não pego. Jogar um cruzado, eu não pego. Eu tenho que jogar tipo jab, direto, cruza. Jab, jab, direto e cruzado no final. Então, eu sempre vou pegar ele quando ele estiver lá no final, né? Então, no final do movimento eu vou pegar ele. Então, eu fiz muito esse tipo de trabalho. Bloqueando o chute e explodindo na mão. E eu tinha na época que contratei o Cosmo Alexandre, que é um atleta top do Muay Thai do Brasil. Na minha opinião é o melhor que tem da categoria. E ele me ajudou durante todo esse camp. Foi muito importante essa ajuda dele. E o Cosmo Alexandre, junto com o meu irmão, fazendo esse trabalho na parte técnica, né? E ele foi meu treino certinho que eu fazia. Eu ia nas academias fazer sparring, que na época eu estava morando no Canadá. E foi bem na época daquele negócio de peso, sabe? O cara baixa 10 quilos na semana. Tava aquela loucura, todo mundo querendo fazer esse drop de peso e tal. E eu tava morando fora, eu falei, cara, vou contratar um cara na época, lá, um treinador lá no Canadá, pra fazer essa parada de peso com o Boacal. E eu fiz, cara. O que aconteceu? Eu tava me rendendo muito bem nos treinos, tava voando. E quando eu cheguei lá no hotel, eu cheguei pesando 10 quilos, faltando 10 quilos pra perder. E o cara me fez uma parada toda errada lá. Eu perdi o peso, eu fiquei 2 horas na sauna. Ah, horrível, sério, foi a pior coisa na minha carreira, sabe? Ao mesmo tempo eu investi a melhor parada e aquela semana lá acabou tudo com o meu treinamento. Aí eu peguei e fiquei 2 horas na sauna, perdi lá os 8 quilos que eu tinha que perder. Todos os atletas entravam lá, ficava 10, 15 minutos na sauna, saía, e eu me torturando lá. Aí cheguei, pesei lá, quase morrendo. Aí na hora de hidratar, não fiz soro, não fiz nada, só no macarrão. Tipo, né, eu hidratei tudo errado. O cara me hidratou tudo errado também. E isso acabou afetando na luta. Eu tava pronto para fazer o Boacal 3 rounds no pau. Eu investi tudo na minha vida. Era a luta da minha vida, então eu tava muito preparado. Até que eu fui na onda do treinador na época lá e acabei fazendo essa. Ele ficou me segurando para não, pode ficar 10 quilos pesado, não tem problema. E tenho certeza que isso que afetou minha performance na luta, porque depois do meu round eu cansei muito e não consegui me recuperar. Cansar é normal na luta, mas eu não conseguia recuperar. E se recuperar, tenho certeza que foi a parada do peso que fez eu sentir isso, porque eu estava fazendo nos treinos que eu fiz na luta, e o reflexo do treino é o reflexo na luta. Então eu só queria me render igual eu estava rendendo nos treinos. E na hora que eu vi que eu estava com o corpo sem gás, os braços empedrados, eu vi que eu estava fora do meu natural ali, que eu vi que fui danificado por causa da sauna e a hidratação errada. Realmente foi a grande luta da minha vida e eu espero ter uma grande oportunidade para lutar com ele de novo. O meu sonho eu preciso lutar com ele antes de me aposentar. Se eu fizer uma luta com ele agora, eu encerro a minha carreira. Dida, agora vamos falar daquele TUF, que acabou que a luta entre os dois treinadores, o Sonnen e o Vandy, acabou não acontecendo, né? Você que fazia parte da equipe do Vanderlei como um dos treinadores. Né, você foi expulso daquele TUF, muito criticado por alguns e idolatrado por outros pelaquela briga que você teve com o Sonnen. Hoje, mais de 1 ano e meio depois
daquele incidente. O que você tem a dizer sobre aquele dia? Você viu seu amigo, né, seu irmão, o Wandy, naquela situação, por baixo do Sonnen, e o seu instinto foi de proteger o seu amigo, enfim. No fundo, você se sente como alguém que lavou a alma do povo brasileiro, né, porque o Sonnen falava aquele monte de besteira, ou você, como um professor, uma pessoa da arte marcial mesmo, você hoje em dia se arrepende? O que você tem a dizer sobre aquilo? Então, essa luta do Sonnen, realmente, o Vanderlei todo mundo queria ver. Ela gerou uma grande polêmica dos dois, né? O Vanderlei na época lá, o Sonnen estava no auge da polêmica contra o Brasil. O Sonnen estava agredindo nós brasileiros com a palavra, né? Falando, diminuindo o nosso país. E tanto que esse TUF foi feito para isso, né? Aqui no Brasil. E o Vanderlei acabou não rolando essa luta, né? Que todos nós brasileiros queriam ver essa luta. Porque o Vanderlei ia ser nosso representante para vingar nós contra o Sonnen, que na época ele estava sendo odiado por todos os brasileiros. Mas depois daquele estresse que rolou na casa, aquela briga, aquela confusão, depois de todo esse tempo, eu confesso que foi uma situação bem complicada, né? Porque eu vi meu amigo ali, que nem vocês viram, você está vendo aí pela entrevista, que é um cara que eu sempre tive muito carinho e admiração. E antes de acontecer, 2 segundos antes dele estar no chão, eu fui para separar, mas na hora que eu vi que o Vanderlei estava por baixo, ele batendo por cima, meu instinto mudou no exato momento, né? Então eu agi na emoção, acabei agredindo o Sonnen ali, para acabar com aquela confusão, para tirar ele de cima do Vanderlei, e acabou acontecendo essa situação bem complicada. Confesso que, se você falar que eu me arrependo, eu não me arrependo de nada do que eu faço. Mas ficou uma situação bem complicada porque muitas pessoas entenderam como uma forma bem negativa, que eu caí na boca de muita gente que não entende nada de luta, ou que quando você faz uma coisa assim, realmente as pessoas acham que têm o direito de vir falar e dar uma opinião sobre o fato, né? Então acho que as pessoas todas falam uma coisa, mas fazem outra, né? Isso que me deparei muito. Eu vi muitas pessoas falando certas coisas, não pode, mas se o cara passa por uma situação dessa, o cara faz também. E isso que me chateava muito, que eu falava, caralho, cara, se você vê tua família ali, você não vai fazer nada, vai ficar olhando. Eu na hora defendo, eu já falo isso. Quem é meu amigo, quem veste a camisa da minha academia, quem tem um carinho por mim, eu defendo por unhas e dentes, não importa como. Quem está no meu lado, eu jamais vou deixar passar por uma situação ruim do meu lado. Sempre vou defender. E foi isso que aconteceu. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Vanderlei, agi na emoção e acabou acontecendo aquela situação bem complicada. Você que sempre declarou que tem o Shogun como um ídolo, né, e um amigo seu pessoal, o que você acha que o Shogun precisa para ser o que ele foi antes? Você conhece bem ele? Ou você acha que depois que ele conseguiu ser campeão do UFC, já que ele já tinha sido campeão do Pride, ele jamais vai ter aquela motivação e aquele sangue nos olhos que ele tinha no passado? Então, a pessoa tem filhos, enfim, a vida da pessoa já não é mais a mesma, então as conquistas ele já teve, enfim, às vezes a pessoa perde a motivação, né? Ninguém vai ficar motivado para sempre, até porque ele já foi campeão do Pride e do UFC. Mas a gente sabe do imenso potencial que o Shogun tem. O que você acha que falta para o Shogun voltar a ser aquele Shogun? Não, com certeza, o Shogun nas mãos certas ele funciona muito bem. Ele está na mão do mestre Rafael Cordeiro, quem o criou, e a partir de agora vai ser como foi a luta do Minotauro. Tenho certeza que essa parceria deles sempre deram certo e agora vai render mais ainda. Desejo que ele brilhe muito porque ele merece. Professor, agora vamos falar um pouco da Evolução Thai. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, quais os planos da Evolução Thai em termos de abertura de franquias. Eu sei que vocês têm 2 sedes, uma no Canadá, que o seu irmão Maurício Velho, que é o grande responsável, e você é o responsável pela sede em Curitiba. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a expansão da marca, o que o pessoal precisa fazer para se tornar um franqueado da Evolução Thai, e também falasse um pouco dos seus lutadores que vinham se destacando, o Pepe, o Sérgio Moraes, o Massaranduba, principalmente no UFC. E gostaria de saber quais os passos que eles devem seguir para, na sua visão, para cada vez mais continuarem no topo de suas divisões.
Então, a Evolução Thai do Canadá é comandada pelo meu irmão, pô, é um sucesso lá no Canadá. No Canadá, se não me engano, em Toronto, meu irmão é o único professor que tem todo o histórico dele com luta, de MMA, luta de Muay Thai. E a academia dele está crescendo, tá o sucesso, está bombando lá. Tá com muitos alunos, então, e os lutadores que querem treinar no Canadá, querem ser lutador, treina com ele. Ele é a academia que mais tem credibilidade lá. E a Evolução tá aí em Curitiba, graças a Deus está sendo um sucesso. Esse ano a gente venceu 6 lutas no UFC, 6 combates que a gente teve no UFC, a gente venceu todos. E está sendo um sucesso. As outras lutas que está fazendo aqui no Brasil, estamos levando todas também. Então eu tô com uma equipe muito grande. Isso que eu falo, uma equipe, a gente tem um time aqui. O cara entra na Evolução Thai, ele sente que ele tem um time, uma equipe. E é isso que está fazendo a diferença hoje. E realmente o que está faltando para nós, que a gente já está providenciando, é um professor do wrestling. Aí acabou, né? Porque a parte de Muay Thai e MMA comigo, Jiu-Jitsu com o Serginho e MMA com o Serginho também, e o wrestling, né? Então só tá faltando esse fundamento do wrestling. Mesmo eu tendo uma base, o Serginho tendo uma base do wrestling, tem que ter um professor mesmo para passar o treinamento, o fundamento e todo o direcionamento do wrestling. Só falta isso para nós, para nossa academia se tornar tecnicamente 100%. E agora esse ano eu estou para abrir meu CT aqui em Curitiba, que vai ter um octógono, vai ter dormitório, vai ter um tatame bem grande. Então essa academia ela vai ser com certeza uma das maiores academias de Curitiba. E a gente está fazendo esse projeto, eu junto com o Fábio Lau, que é meu sócio na marca aqui no Brasil, ele que vai fazer esse meu sonho se realizar. E a gente vai montar um CT para estar fazendo evento todo mês, para estar trazendo novos talentos e para estar botando já os lutadores também. Eu tenho um monte de atleta aqui, campeão mundial de jiu-jitsu, eu quero estar botando esses atletas campeão mundial de jiu-jitsu para estar fazendo boxe, para estar lutando Muay Thai, para ele estar sempre estar lutando, para quando tiver uma oportunidade no UFC, ele já chega pronto, para não ter mais o que ajeitar ou arrumar. São só detalhes daí, né? Não tem mais muito tempo que perder com o treinamento. Então eu estou com essa visão e tem muito atleta me procurando, sério, eu tenho meu Facebook do André Dida, meu Instagram, eu recebo mensagem de vários atletas querendo fazer parte do time, mas eu zelo muito por isso. Então quando tiver uma estrutura maior, eu vou abrir mais as portas para as pessoas para vir treinar. E vai sair esse ano o CT com octógono, com dormitório, para a gente receber mais atletas, para tá expandindo mais para o UFC. Que o nosso foco é fabricar campeões, né? A gente quer fabricar atleta para o UFC, que é a maior organização hoje. E tá vindo o Japão agora também com toda a força, esse evento de MMA, que está pedindo mais atletas, e a Evolução Thai tem os melhores atletas sempre, porque nossos treinamentos são os melhores com certeza. A Evolução Thai não é uma academia somente para lutadores, correto? Vocês têm horário de treinamento para não atletas também, né? Aulas de judô, MMA, Muay Thai, Jiu-Jitsu. Exatamente, né? A gente tem um horário profissional e o horário do estudante, iniciante, para galera que só quer praticar a arte marcial, né? E eu dou aula também das 7 às 8, às 8 às 9, todos os dias aqui na Evolução Thai. E é bem essa, faz o trabalho. Eu vejo que tem um cara que já começa a brilhar ali e tal, eu já puxo ele pro treino profissional. Então, e eu não deixo assim, o cara vem treinar, porque hoje o que acontece? A luta tem muito disso. Eu tenho um advogado, eu tenho um empresário, eu tenho uma mulher, eu tenho um cara que só quer emagrecer, eu tenho uma mulher que aprende defesa pessoal. A gente tá só trabalhando em cima disso. Minha preocupação é muito isso. O cara entra na academia, eu falo, o que você quer? Ah, eu não posso chutar, então eu trabalho em cima da necessidade que ele pode fazer. E eu divido muito isso, porque 98% na academia não quer fazer um treino forte, não quer se machucar, mas quer aprender arte marcial, quer vestir a camisa da academia, quer conhecer os atletas, quer fazer parte de uma grande família que é a Evolução Thai hoje. E eu tenho essa visão. E meus professores são todos instruídos e treinados para não deixar os alunos machucarem. E quando eles estão enxergando que tem algum aluno bom que está se destacando, a gente leva um atleta para treinar no horário, fazer junto com ele. Então a gente consegue atender a toda a demanda, né? E essa é uma visão muito bacana que eu estou tendo. E graças a Deus a Evolução Thai está sendo um sucesso por causa disso. Dida, se você pudesse colocar, sei que é uma pergunta difícil, mas quais foram os 5 maiores nomes da história do MMA para você até hoje? Então, para mim, na verdade, não tem muita gente, assim. Na verdade, eu diria que para mim os caras mais sinistros, Wanderlei Silva, Minotauro, Dan Henderson. O Dan Henderson, para mim, é o americano mais sinistro. Enfrentou todos. Dan Henderson, Minotauro, Fedor, Anderson Silva. Essa é a galera sinistra para mim.
Beleza? Valeu! Dida, e os treinos na Kings MMA? Você sempre ia lá dar uma força pro mestre Rafael, sempre quando ele precisava de uma ajuda sua para algum camp do Verdun ou do Shogun, enfim. Você tem ido lá ultimamente, enfim? Então, na verdade agora eu tô mais aqui no Brasil, né? Mas eu mandei o PP e ficou lá umas 2 semanas agora para treinar com o Messi. A gente tem esse intercâmbio, né? Nossa ponte é muito forte, o nosso laço é forte. Eu sempre converso com ele e a gente sempre manda um alô um pro outro, a gente conversa. Agora eu tava na Califórnia, depois da luta do Neto em Vegas. Fiquei mais uma semana, fui lá, conversei com ele e tal. Botei os meus atletas para treinar lá. Então eu sou um eterno aluno dele, sempre vai ser isso. Tenho um carinho muito grande pelo mestre. Tudo que eu sei hoje eu sou grato a ele. Ele que me botou nessa vida, nesse caminho. Então se eu estou tendo algum mérito por tudo que está acontecendo, foi porque ele me colocou nessa direção e eu estou seguindo os exemplos dele. E você, Dida, tem algum plano para voltar a lutar, nem que seja MMA, talvez ali numa categoria até 66, 70 quilos, enfim, você tem algum planejamento para isso, apesar de que, como lutador, isso ia tomar muito do seu tempo, como mestre, enfim, ou você pretende, se lutar, somente lutar eventos de trocação? Qual que é o seu plano para o André Dida lutador? Então, sobre o Dida voltar a lutar, eu acho que nem hoje. Hoje meu foco mais é aluno, né? É dar aula, é cuidar, ter uma equipe, ser atleta. Eu estou gastando essa minha energia agora para os meus atletas. Eu acho muito bacana esse outro trabalho. E tá faltando professor qualificado nesse ramo. Tá faltando professor de verdade. Tá faltando cara que entende mesmo, que passou por isso, que sabe que não é só você botar um apito, ficar gritando e falar tempo, ir no corner. Não é assim. Eu acho que um professor tem que ter história. Eu tenho história, graças a Deus. Eu lutei com os melhores. Já fiz dieta, sabe? Já lutei, já perdi, já ganhei. Já passei por todas as situações que um atleta tem que passar. Então, isso hoje está refletindo na minha equipe, porque eu consigo tirar todas as dúvidas e consigo ter entendimento. O atleta olha nos meus olhos, ele vê que o que eu estou falando para ele é de verdade. Ele vê que eu passei por aquilo, sabe? Então, isso é uma segurança muito importante que eu tenho com eles. E em relação a eu voltar a lutar, eu tenho muita vontade, sabe? Eu tenho aquela vontade dentro de mim. Mas hoje eu não posso errar, sabe? Eu tenho que fazer o investimento certo. Hoje eu estou gastando a minha energia para os meus atletas. Eu acho que se futuramente aparecer um evento, sei lá, que eu falo, hoje para mim, graças a Deus, não é mais dinheiro, eu não luto mais por dinheiro. Antigamente eu lutava para me manter, para poder ser, hoje para fazer um nome. Hoje, graças a Deus, eu tenho um nome no mercado, estou trabalhando bastante, sabe? Então, hoje para mim lutar é um hobby. Eu estou no K1 lá por causa que eu gosto, por causa que eu amo lutar o K1, eu quero fazer parte daquela organização. Não é por dinheiro, é por amor. Então é que nem foi no começo da minha carreira, não era por dinheiro, era para fazer um nome, para ser reconhecido. Então hoje eu já sou reconhecido, tenho um nome, as pessoas sabem de mim, quando falam comigo sabem que eu sou o Dida do K1, o Dida do Muay Thai, o Dida do Stuff, o Dida do MMA. Então a galera tem uma lembrança boa minha. E dos meus trabalhos que eu já fiz, das vitórias que o Shogun teve com o Lyoto, das vitórias que os meus alunos... Imagina esse aluno... Imagina que equipe que bota 6 atletas para lutar no UFC e ganha 6 lutas. Então eu botei 6 atletas esse ano para lutar e 6 atletas ganhou essa luta. E 6 atletas ganharam. Fora os outros que ganham os outros eventos aqui no Brasil. Então isso é muito importante. Eu sempre enxerguei isso. Eu falei, cara, falta professor de verdade. Por isso que o Rafael foi um sucesso. Porque o Rafael Cordeiro foi um grande atleta. E ele tem a visão de ele é um grande professor. Então, por isso que está refletindo tudo isso que está acontecendo com ele hoje. E é o que está acontecendo comigo também, porque eu sempre fui lutador, lutei. Hoje eu vejo vários treinadores que nunca lutaram, nunca deram um soco, nunca fizeram dieta na vida, sabe? Nunca fizeram uma sauna. Só chega ali, pega os treinos no YouTube, faz. Eu não estou criticando eles, mas eu estou falando que o que vai fazer diferença no final, eu pego um cara do zero, eu ensino ele a ser lutador. Esses caras que não são treinador, que não são lutador, eles nunca vão. É muito fácil você dar aula para um atleta que já chega pronto. É muito fácil conduzir um atleta. Mas quero ver você pegar um cara, mostrar uma técnica para ele, falar, cara, essa técnica é boa, essa técnica é nova, ninguém sabe. Faz isso que dá certo, acredita nisso aqui.
Aí o cara, caraca, funciona mesmo. Então, é isso que está acontecendo. Por isso que a Evolução tá vai ser um sucesso. Quem faz meus treinos vê a diferença. Eu estou muito empolgado, muito feliz com isso. Não me vejo lutando novamente em MMA. Em Muay Thai, eu estou lutando por enquanto tem um K1. Se o K1 acabar, para mim também valeu. Mas eu, que nem eu falo, eu quero encerrar minha carreira fazendo a luta com o Buakaw. Um dia eu vou encontrar algum empresário que queira pagar essa luta. E deixo gravado aqui, ó, eu luto de graça com o Buakaw, só paga a bolsa dele. Pode botar para mim qualquer evento aqui no Brasil, eu contra o Buakaw, eu luto de graça. Eu só pago a bolsa do Buakaw, que com ele eu faço de graça, porque é uma realização pessoal minha. E a gente sabe, quando eu lutei agora na Tailândia, que eu encontrei ele lá, a gente ficou meio que se olhando assim, tal, a gente sabe que o jogo não se encaixa, sabe? Ele é o top, eu concordo, ele é muito bom, mas meu jogo não casa com o dele, e ele sabe disso. A luvinha ela é muito pequena, muito seca, e meu jogo é de boxe, eu tenho um boxe que ele não tem. Ele tem um chute de perna muito bom, mas a mão dele não é tão boa quanto a minha. Então eu consigo aplicar. Eu aplicando, é a luva muito pequena, tocou na cabeça ali, vai cair. Então eu vou ter muita chance, ele sabe? Então eu quero essa oportunidade de volta. Eu gostaria de fazer essa luta para poder me aposentar. Aí eu fazendo essa luta eu me encerro, com certeza. E muito obrigado, gostei muito das tuas perguntas, achei muito inteligente as perguntas. Poxa, não conhecia o teu trabalho, parabéns, gostei muito. Até por isso que tu fiz a questão de responder todas para você aqui. Beleza?